dentro dos espaços, consigam realmente ter o melhor para a sua comunidade, e muitas vezes isso tem desde o processo mais digamos, de diálogo, um diálogo às vezes que vai contaminando, de certa forma, né, a relação comunitária. Então, uma preocupação, acho que fica um pouco. Em cima disso, eu gostaria de saber algumas informações assim, bem pontuais, assim, que é, dentro dessa estratégia, uma das coisas que a gente tem visto, que está aparecendo ali na Avenida Tronco também, que é a questão da estratégia do bônus, né, a estratégia do bônus moradia, a estratégia do aluguel social, né, qual é o número de cada um desses aí, e há pouco tempo a gente teve informação que o DEMAR passou algumas casas de emergência, né, e que também são conhecidas como casas de passagem. Então eu gostaria de saber essa informação também, se tem alguma relação com casa de passagem também. Em relação à questão ambiental, uma pergunta que eu queria saber também é assim, para onde vai esse lodo posteriormente, para onde é que está indo desse tratamento, para onde é que é a opção, tem uma produção, e para onde é que está indo esse lodo aí. Né? Em relação ao Morro de São Pedro lá, e a questão, eu queria saber mais desse processo, como está acontecendo, em que estágio ele está, como é que a gente também... como é que a gente consegue ter mais informações? A gente tem algumas informações, mas precisa se tornar mais público esse processo lá do morro. E eu acho que uma das coisas que a gente não está vendo, professor Yara, esse projeto de urbanismo dentro da cidade que a gente conseguiu, é que esse projeto, como a gente vê ali, todo aquele complexo ali, toda a nossa franja do Guaíba está sendo privatizado. E esse projeto vai aparecer quando realmente estiver na mão de quem tem que estar. Enquanto isso está acontecendo, não vai aparecer, né, porque isso vai ter toda uma outra andamento. Então, a minha preocupação realmente é trazer um pouco dessas questões para que a gente possa discutir um pouco esses temas, já que o nosso papel aqui é pensar a cidade de Porto Alegre, que imagem vai ter essa cidade. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Fernando, conselheira Annelise. Então, é o conselheiro Alain. Desculpa. Boa noite, sou o conselheiro Alan, da região do planejamento 1. Eu gostaria eu vou tentar ser o mais rápido, porque eu gostaria de ouvir a resposta de alguns questionamentos que também eram meus. Eu fiz 7 anotações aqui, que é o que eu tinha dúvidas. Primeiro, o Eduino citou 2030, eu não conheço o projeto PISA o suficiente para saber toda a cronologia, então eu gostaria que, se vocês pudessem, fazer uma cronologia rápida, quando é que iniciou, quando é que foi apresentado ao BID, só para nós ter uma noção quando iniciou e quando que, digamos, o final dele. Eu pergunto isso também porque, para ter uma noção geral disso, porque eu estava na Tropa Jonas, eu comecei a atuar como delegado nessa época que o PISA estava iniciando, em 2013, eu estava como delegado. E muito se discutiu sobre o PISA e sobre o projeto da bomba. Então, eu queria que vocês pudessem fazer essa cronologia. Outra questão que eu queria que vocês pudessem dar uma explicação, nessa época eu falava muito do Proguaíba. Eu cheguei até a trabalhar para algumas pessoas que trabalhavam dentro do projeto Proguaíba. Se vocês pudessem dar uma explicação rápida, qual é a relação que tem, se é que tem alguma relação. A outra coisa que já foi falado, que é o limite do Morro São Pedro, que eu também tinha anotado aqui, que era uma das minhas dúvidas, se como é que ficou determinado os limites dele. Tá. E a outra questão, que entra também na questão da parte urbana, que a Yara levantou, foi porque eu fui conselheiro há 4 anos atrás, e um dos maiores motivos que eu tinha de discussão digamos, mais grave com o governo não era com o governo, era com o DEMAB. E tudo iniciou pela aprovação do projeto de regularização daquela vila que fica junto ao Arroio Cavalhada. Exatamente. Porque foi nesse projeto, foi a primeira vez que a gente sentou para discutir o projeto e se verificou algumas regularizações com lotes extremamente pequenos. E daí culminou que depois, 2 semanas depois, veio um outro processo e daí nós caímos de 20 e poucos metros quadrados no lote para 17 metros quadrados numa unidade da Vila Tronco. E aí isso gerou até um grupo, foi determinada uma comissão, até participava para discutir que era muito complicado tu dizer que tu estava dando condições, digamos assim, dignas para uma pessoa que assim vai morar num lote
que o lote tem 17 metros quadrados. Eu posso garantir que talvez metade das pessoas aqui tenham pelo menos a área social da sua residência com mais de 17 metros quadrados. Imagine o lote. Então isso era a maior discussão que nós tínhamos com o DEMAB. O DEMAB tentava, digamos assim, acertar isso, e a gente entendia que não era culpa do DEMAB, mas a gente entendia que a prefeitura não podia deixar isso passar. Porque se a prefeitura estava dizendo que uma pessoa pode viver com um lote que começou com 21, depois 17 metros quadrados, não tem como a gente, digamos assim, aceitar isso dos outros. Né? Além dessa questão, por causa das questões urbanas, uma das discussões que houve nessa via específica era a questão do acesso dos carros de emergência, que dizia que só era preciso passar os carros de emergência e que se usaria uma via junto ao arroio. E meus dois últimos itens, a questão urbana, realmente a gente tinha tratado naquela questão, desde aquela época que seria apresentado todo o estudo urbano, que ia mostrar digamos, que ia contemplar toda essa questão. E eu acho que seria interessante vocês darem uma explicação, assim, até dar conhecimento sobre o que foi divulgado na mídia, uma questão sobre os licenciamentos do projeto perante a FEPLAN. Vocês podiam explicar isso até para todo mundo ficar sabendo o que realmente é verdade e o que é boato que está passando da mídia. Encerrando as inscrições, o conselheiro Ronaldo. Ronaldo, RP6. Na reunião anterior, o conselheiro Breno informou que nós teríamos as informações desse processo que o Ricardo citou. Mas, lamentavelmente, não tivemos as respostas. Está bem claro que o projeto PISA apenas aparece ali a confluência com a Avenida Cavalhada. E o próprio Gravani, obviamente, principalmente naquela época, não poderia ter previsto uma rótula aqui. Mas hoje, com a situação do tráfego, a nossa região RP6 é a zona de passagem do restante da Zona Sul. E essa aqui é realmente uma zona de conflagrada e que nós até lamentamos a informação que já foi deferido um EPU para esse imóvel que nós estamos preocupados. Então, nós pediríamos que a IPDC, nesse processo, nos informasse se ela foi consultada e, pelo menos, se faça uma reserva de área para essa futura rótula. Esse é o nosso pedido. Conselheira Fabiana, eu só lhe peço. Eu vou ser bem breve. Na verdade, a minha pergunta diz respeito ao Monte São Pedro. Foi falado aqui que entre as questões de gestão ambiental está prevista a criação e implementação de uma unidade de conservação. Eu gostaria de saber, além da delimitação, que foi aqui um pedido do conselheiro Alain, se já existe uma previsão de qual a categoria da unidade de conservação. Se vai ser de proteção integral ou de uso sustentável, um parque, uma mapa, enfim. Porque esse dado, ele interfere, traz implicações também na região do entorno. Acho que é interessante que a gente tenha esse dado. E também em relação a que estágio se encontra o processo de criação dentro lá das previsões que estão na Lei do Sistema Nacional e Municipal de Unidade de Conservação. Bem, agora eu vou passar a palavra para essa Márcia e ao colega geral, para que possam discorrer sobre algumas das questões que aqui foram levantadas. Eu peço, por gentileza, a colaboração dos senhores conselheiros. E passo seguinte, estaremos encerrando a reunião. E vou pedir também à arquiteta Márcia e ao colega Geraldo que deixem à disposição dos senhores conselheiros, seus e-mails, endereço de site, e evidentemente que isso não encerra a possibilidade, em função do tema ser complexo, de um retorno em outro momento para que nós possamos continuar essa conversa. Portanto, estou passando a palavra aqui para a arquiteta Márcia e o colega Geraldo. Um tema pela apresentação o questionamento de vocês, quase que unânime, o Morro São Pedro. Tá? Vou começar por esse tema.
O Morro São Pedro, pelo nosso cronograma de projeto e implementação dele, é 2003. Porém, atualmente, já foi apresentado uma área, um terreno ofertado para aquisição, para implementação da unidade de conservação. Esse terreno já foi avaliado pela Secretaria da Fazenda, bem no pé do morro, tá? Já foi avaliado. E hoje está na SMAN para a definição do recurso de aquisição. Porque o recurso que nós temos no programa para aquisição dessa área é insuficiente para o valor avaliado. Então, a SMAN está avaliando a forma de complementar esse valor de aquisição da área. A questão de que forma, se vai ser unidade de conservação permanente, como é que vai ser instituído? Bom, imediatamente a aquisição da área, e a SMAN, os técnicos afirmam somente com a área, eles passam então a definir e formatar o decreto de implementação. Atualmente, lá no Morro São Pedro, há uma série de atividades. Tem atividade ecocomercial, temos os ímpios, temos uma série de atividades lá no morro. Então, e tudo isso causa uma série de limitações no momento se a gente decretar uma situação ou outra. Aí, pelas nossas reuniões lá na SMAN, atualmente, a ideia é de definir um mosaico no Morro São Pedro. Isso ainda não está concretizado. Tá? Eles precisam ter a área e passam, então, a formatar esse decreto e definir esse mosaico. Só uma questão, Jorge, podia definir para nós o que é esse mosaico? O mosaico são eles definirem limites de uso dessa área do Morro São Pedro. Uma área exclusiva até onde eu fui informada, conselheira, uma área exclusiva de conservação permanente e diferentes áreas com utilização para o Morro São Pedro, mas garantindo a unidade. Bom, no contrato, nós também temos o recurso para projeto e implementação dessa unidade, mas tudo isso vem consequente, né? Eu preciso da definição da área a que adquirir para eu então fazer o projeto. As questões que a Rosane questionou em função do Morro São Pedro, referente ao Jardim do Salso, da redução do Parque Linear do Jardim do Salso. Rosane, esta semana o processo será instruído e retornado a vocês. Tá? Eu fui buscar lá no DEMAI todo o histórico junto da FEPAM, como foi definido, encaminhado desde a sua origem e a alteração de qualquer compromisso ambiental, para que a gente pudesse instruir. Porque essa licença da FEPAM, que também foi citada, ela foi em função de a gente estar tratando com o Guaíba. Tá? Então, a FEPAM limitou todas as compensações, determinou todas as compensações e ações em função das obras de saneamento. E as demais ações desta região que eu citei, urbanização, o viário, casas de bombas, redes coletoras do DEP, partem de licenças da SMAN. Então, nós fomos buscar todas essas informações. Nós temos um técnico especializado na área ambiental, ele, junto lá do Juvenil do DEMAI, fez cópia dessa documentação para que a gente possa instruir o processo e retornar a vocês. Esse processo chegou para mim, se eu não estou equivocada, na sexta-feira. E essa semana mesmo a gente já está retornando a vocês. Certo? Projeto urbanístico. Com toda essa necessidade de adequação, de revisão de projetos, hoje nós estamos na CADAP aprovando o EVU todo, para que a gente não ficasse só na quadra ou só no lote que nós estivéssemos adquirindo. E com isso, nós estamos com um projeto urbanístico sendo apresentado para aprovação na CADAP. Ele está em fase final de aprovação junto a esse conselho. Então, essa comissão.
Então, logo a gente pode aprovar. Ele já está desenhado junto ao DEMAP, com a nosso acompanhamento, e podemos ser apresentados, mas ele está no estágio de aprovação. Posso fazer uma colocação para terminar? A lista é grande aqui, até eu vou dividir com o Geraldo alguns questionamentos aqui, até para não tomar tanto tempo. Gente, foi anotado uma série de questionamentos de vocês. Muitas das questões aqui implicam diretamente o DEMAI, ações do DEMAI, tá? São obras do DEMAI. Então, nós nos responsabilizamos, enquanto coordenação do contrato financiado, a dividir todos os questionamentos de vocês com o DEMAI, de repente agendar, presidente, uma vinda compartilhada com o DEMAI aqui, para sanar todos esses esclarecimentos pontuais, para que a gente não saia com informação distorcida, porque são encaminhamentos deles, né, e não diretamente da nossa equipe. Eu gostaria de esclarecer, eu já havia feito lá no de que o valor desse empréstimo o empréstimo não veio para resolver todos os problemas que ele se limita pelo valor. Como foi bem dito entre os conselheiros, o programa, o projeto, quando foi construído, foi construído lá pelos anos do início dos anos 2000. E no decorrer de muitos anos, a prefeitura não tinha capacidade de pagamento e assim não conseguiu tirar esse financiamento. E aconteceu, no decorrer desse tempo, algumas coisas diferentes que vinham acontecendo na economia. Assim como no PIEC, que foi o programa que o René conduziu por muito tempo, quando se negocia com o banco a meta física, ela tem que ser atingida e o que está lá estabelecido no financiamento tem que ser cumprido, sob de mil municípios e outros financiamentos com entidades multilaterais de crédito. O CID é muito firme nisso. Ocorre que, no decorrer desses últimos anos 2000, o CUB, que é um dos indicadores de construção, subiu muito e o dólar baixou muito, né? Essa equação vivida pelo PIEC, principalmente, ela foi muito prejudicial à execução do programa. O BID também, esse financiamento do PISA também é dessa maneira. Você sabe muito bem que isso foi já iniciado há muito tempo. Com o BID foi negociado algumas coisas, mas a prefeitura tinha um limite para tirar financiamento. Ela não tinha a capacidade dela não era ilimitada. Na época nós negociamos um financiamento de 83 milhões de dólares e que tinha uma contrapartida de valor idêntico que foi feito pelo DEMAI com financiamentos através da Caixa Federal. Ocorre que nesta questão, o que pode ser feito com esse financiamento é o que está posto que a Marta colocou. Obviamente é meta de todos os governantes, ao concluir os programas, e sempre não terão recursos próprios, ir atrás de outros recursos, né? Para dar continuidade aos projetos. Então, o que eu gostaria de deixar claro é que existiu cortes, eu não posso dizer que eu não participei muito disso, desta criação desse projeto, mas sei que foi por diversas administrações, foram em virtude da necessidade de limitação financeira. Né? Então, se não foi até a Ponta Grossa, porque o dinheiro não deu. Para chegar até essa situação, se passou a prioridade da questão do tratamento do esgoto, e assim se chegará no futuro a questão toda de encaminhamento de outras demandas, como a questão do verde que está sendo encaminhado por uma outra demanda de pedido de financiamento. Como o René está lembrando, já está em licitação. Então, o René está colocando que existe uma questão do projeto. Estamos, junto ao governo federal, tentando outras frentes de crédito aí, para que se dê a continuidade de diversos projetos. Questão de ordem, só uma coisinha, só porque. Beleza. Quer dizer que o projeto está fora. Não, o projeto
Pessoal, deixo à disposição o e-mail pisa@gestão.precipoa.com.br. Qualquer questionamento de vocês, a gente está à disposição para esclarecimento. pisa@gestão.precipoa.com.br. Presidente, só uma questão de ordem. Eu quero também deixar registrado, por gentileza, um novo convite, assim entendo a sugestão que aqui foi colocada pela arquiteta Márcia, para que nós tenhamos a sequência dessa exposição e dessa conversa numa apresentação compartilhada com os demais. Por favor, conseguir essas cópias para os conselheiros. Está aqui registrado, nós já estamos solicitando. Eu quero agradecer a presença de todos e estou encerrando essa reunião. Boa noite, obrigado.